Irmãos, hoje é ceia. Amém? Na ceia nós lembramos da morte e sacrifício de Jesus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Mas para falar sobre isso eu quero ler um texto que está lá no Velho Testamento. Antes de eu ler o texto, quero contar para você um pouco da história. Nós vamos falar especificamente sobre 4 personagens bíblicos muito conhecidos. O primeiro personagem é um rei de Israel, que inclusive eu citei ele no domingo passado. O nome dele é Acabe. Esse é um personagem que eu vou falar hoje. O segundo é a esposa dele, chamava-se Jezabel. Uma princesa, uma rainha, melhor dizendo, muito ruim. O terceiro personagem são os sacerdotes de Baal. E o quarto personagem é Elias. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas eu quero explicar quem são essas pessoas antes de ler o texto que eu vou pregar hoje. A primeira pessoa que eu quero falar para você é o rei Acabe. O rei Acabe foi o rei sobre Israel. E lá em 1 Reis 16, fala um pouquinho sobre como foi esse rei. Diz assim, ó, no 38º ano, então com 38 anos, que reinava o rei Azá, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei em Israel. Ele reinou por 22 anos em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Então, até aquele momento, ele era classificação 1 do pior rei que já houve sobre Israel. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Quer dizer, ele abandonou os caminhos do Senhor e agora começou a adorar um outro Deus que se chamava Baal. Versículo 32. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído, então ele deixou de construir templos a Iavé, a Deus, ao Senhor, e começou agora a ser um construtor de templos para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele, Acabe, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Era um rei idólatra, um rei ruim. Vou falar um pouco de Jezabel, a esposa dele. Lá em 1 Reis 21 fala assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então, olha, era uma mulher que instigava o marido a ser mal, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Houve um episódio que Acabe quis comprar uma terra. Ele viu uma terra e falou: eu quero essa terra para mim. Esse terreno vai ser meu. E ele foi procurar o dono do terreno. O nome do dono do terreno era Nabote. Nabote falou: não quero vender, não está à venda. Aí o rei Acabe foi e falou para a esposa. Foi comprar a terra ali, ele não quis vender. Aí o texto diz aqui, em 1 Reis 21. Então ela, Jezabel, escreveu uma carta em nome de Acabe, pôs o selo do rei e enviou às autoridades nobres de Nabote. Então ela se passou pelo rei. Ela fez uma carta e assinou como se fosse o rei que tivesse escrito. Naquela carta ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponha Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E contratem 2 homens vadios para sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no à morte. Então você vai vendo o perfil de Acabe e de Jezabel. O que ela está fazendo aqui? Vamos fingir que esse homem fez uma coisa ruim, chama 2 vadios, coloca eles para testemunhar, dá uma propina para eles, fala para eles testemunhar contra Nabote, que não fez coisa alguma. Nabote vai ser apedrejado, agora a terra não tem dono. Já que ele não quis vender para o rei, agora ele vai ter que dar a terra para o rei. Então era um rei e uma rainha mau, um rei e uma rainha doentes, preocupados com poder, com dinheiro, abandonou os caminhos do Senhor, agora eles constroem templos para 2 deuses, Baal e Azerá, cuja a principal forma de adorá-los é
sacrificando crianças e com orgias sexuais. Então você vê, eles abandonam o caminho do Senhor, constroem templos que no final das contas eram lugares para matar crianças e para prostituição. E essa era a forma que eles adoravam a esses novos deuses que substituiu Yahvé. A Bíblia fala que tinha os sacerdotes, que é o terceiro personagem, os sacerdotes. Então os sacerdotes adoravam a Deus. Mas agora tem uma regra. Se os sacerdotes não adorar a Baal e a deusa Azerá, eles vão ser mortos. Então alguns sacerdotes fugiram e se esconderam em cavernas, porque eles decidiram não se dobrar diante desses deuses. Mas teve outros que falaram, então tá bom, então agora a gente é sacerdote de Baal. E a Bíblia fala que tinha pelo menos 850 sacerdotes que anteriormente eram sacerdotes de Deus, que agora se tornaram sacerdotes de Baal e de Azerá. Tá dando para entender? Até agora eu só estou explicando quem são os personagens. Por último, Elias. Quem que é Elias? Elias é um homem de Deus que, direcionado pelo Senhor, trouxe um recado de Deus para Acabe. Qual era o recado de Deus? Já já eu vou ler. O recado é o seguinte: Deus falou para Elias, você é profeta e não se dobrou diante de Baal e nem de Azerá. Se manteve firme diante da minha face. Portanto, Elias, agora você vai até Acabe e diz para Acabe que porque ele se dobrou aos ídolos e abandonou os caminhos do Senhor, não vai chover em Israel por 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. A Bíblia fala então que Elias obedeceu ao Senhor, isso está lá em 1 Reis 17. Tá? Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, mas a Bíblia diz que Elias desceu, foi até Acabe, versículo 1. 1 Reis 17, do 1 ao 6, é isso que eu estou contando. Foi até o rei, chamou o rei e falou o seguinte: de hoje em diante não vai chover por 3 anos e meio. Acabou a chuva. A Bíblia fala que ninguém acreditou, logicamente, porque eles acreditavam em Baal e em Azerá. Então eles falaram, seu Deus não manda mais em nada aqui, vai continuar do jeito como está. A Bíblia conta então que Elias agora foi para Deus e falou, olha, vai ficar sem chover e como é que eu faço? Aí a Bíblia fala aqui, vamos ler, 1 Reis 17, 1. Ora, Elias foi até Acabe e disse, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto diante a minha palavra. Depois disso a palavra veio a Elias e disse, saia daqui e vá para leste. Esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá água do riacho e darei ordem aos corvos para que alimentem a você. Ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, próximo ao Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Então em todo Israel acabou a água. Não tinha água. Mas para Elias, o homem de Deus, tinha água e tinha comida. Porque Deus mandou ele ficar próximo do riacho. Ele ficou ali por um tempo, até que a Bíblia diz que a água do riacho se secou. Elias, então, que é homem de Deus, ora e fala, Senhor, e agora o que eu faço? Acabou a água. Aí o Senhor diz para ele o seguinte, olha, vai faltar água por mais um tempo. Então agora você sai da onde você está e vai para a cidade chamada Serepta. Nessa cidade, você vai encontrar uma mulher viúva. Quando você encontrar essa mulher viúva, peça para ela água e pão que ela vai te dar. A Bíblia diz então que Elias vai, obedece ao Senhor, mais uma vez, e vai para a cidade chamada Serepta. Presta muita atenção. Tudo isso aqui é só história, tá, gente? Que eu estou contando para você. Quando chega em Serepta, ele encontra a viúva. Aí ele diz para a viúva assim, traz um pouco de água para mim beber. Ela rapidamente foi pegar. Quando ela vai pegar, ele fala, e traz um bolo também. Ela olhou para ele e disse assim, olha, água eu até tenho, mas eu só tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite. Com isso eu vou fazer comida para mim e para o meu filho. Depois que nós comermos, nós vamos morrer.
Por quê? Porque não tinha água. Acabou, não tinha água. Secou os rios, secaram os poços, os animais não tinham comida, porque não tinha vegetação. As pessoas não tinham mais fruta, não tinha mais vegetais para comer. Acabou, seca. Então ela disse que tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Com isso ela ia comer, ela e o filho dela. Aí olha que interessante, o texto diz assim, ó, 1 Reis 17, versículo 11. Diz assim, ó, 1 Reis 17, 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois vamos morrer. Olha a resposta dele. Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não cessará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então veja bem, Elias obedece, vai lá e dá uma ordem. Acabe, Deus está vendo o que você está fazendo por causa disso, 3 anos e meio sem chuva. Ele vai para um riacho perto do Jordão e ali ele fica bebendo água e os corvos vêm alimentá-lo. Chega uma hora, acabou a água, o Senhor fala, deu o seu tempo, agora você vai para Serepta. Chega lá, ele encontra uma viúva. Fala para a viúva, olha, traz água para mim e traz um pedaço de pão, um bolo. Depende da versão bíblica é pão, depende da versão bíblica é bolo. Ela fala, não tem como fazer. Porque eu não tenho mais nada aqui, eu vou comer isso e vai acabar. Aí ele diz assim, ó, não tenha medo. Vai, faz e traz primeiro para mim. Depois você faz para o seu filho e para você. E enquanto não chover, não vai acabar a farinha na botija e nem vai acabar o azeite na outra botija. Você vê que interessante, as coisas no reino de Deus têm ordem. Tem uma ordem. A ordem era o seguinte, faz primeiro para mim, depois você faz para o seu. E enquanto não chover, não vai acabar. Mas tinha uma ordem. Qual era a ordem? A ordem é primeiro uma coisa, segundo outra coisa, terceiro outra coisa e assim por diante. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. A Bíblia frisa para nós que existe uma ordem. A Bíblia fala que uma mulher foi correndo para Jesus e pediu para Jesus, Jesus, cura minha filha. Ele falou assim, não, primeiro eu vou atender aqueles que são os meus. Depois eu atendo você. Então você vê, tem uma ordem. Não é que Jesus não ia atender aquela mulher. Ela era uma mulher estrangeira, ela não era israelita. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, que era o povo de Israel. Depois que ele fizesse o que ele tinha que fazer, ele ia atender ela. Por quê? Porque tem uma ordem. Você sabe, é muito ruim quando nós invertemos a ordem. Se ela tivesse feito o alimento para o filho e para ela primeiro e depois para o profeta, ela teria invertido a ordem. E inverter a ordem para Deus conta. Tanto que Elias falou, primeiro você faz para mim. Depois você vai ver que não vai acabar nem a farinha nem o azeite. Você sabe, é muito ruim quando nós invertemos as ordens das coisas. A Bíblia diz assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vê? Primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós invertemos a ordem que Deus nos direcionou, nós temos um problema. Você vê que interessante. Existe uma ordem para nós sairmos da casa do nosso pai. Está lá em Gênesis. Não é isso? Que o homem agora deixa a casa dos seus pais e vai construir uma outra casa com uma mulher. É muito ruim quando alguém inverte essa ordem e sai de casa, mas em momento errado. Eu estou falando isso porque eu tenho acompanhado um jovem que está procurando uma casa, ele quer mudar de casa. Ele não aguenta mais morar na casa que ele mora, ele quer morar numa casa sozinho. Aí ele me falou, vamos lá ver uma casa comigo. Eu fui ver a casa. Falei para ele, meu amigo, como é que você vai morar nessa casa? A casa é um negócio, não é uma casa, é um
um buraco, não tinha janela. Tudo mofado. Daí eu falei, você sabe quanto você vai gastar de pintura? Ele falou, não. A mulher falou, não. Eu falei assim, ela vai te entregar pintada? Ele falou, não. Eu que vou ter que pintar. Eu falei, nossa, mas essa casa está inabitável. Um menino criado com a avó, com a mãe, sempre comendo sushi e sashimi. Vai entrar numa casa que o chão é de cimento. Não tem piso, não tem carpete, é cimento. Eu falei, você se imagina morando aqui? Eu falei, 2 meses você está com depressão. Porque não inverte a ordem. Por quê? Porque primeiro você conhece uma moça. Aí você percebe que você deve casar. Aí você casa e sai de dentro da casa do seu pai e da sua mãe. Quando a pessoa sai de dentro da casa para procurar uma moça, inverteu a ordem. Ah, pastor, isso é regra? Não, não é regra. Mas é o caminho natural das coisas. Tem uma ordem. Quando você inverte a ordem, você tem problema. Quando você faz a coisa fora do tempo, tem problema. Nem é isso que é para me pregar. Eu só falei aqui, mas vamos voltar. Eu fiquei muito tocado com isso aqui. Eu precisava falar para os irmãos. Mas esse não é o foco da pregação hoje. Mas eu queria muito que você soubesse que existe uma ordem. Você sabe, a Bíblia fala sobre as primícias. Quando o povo de Israel plantava, separava-se as primícias para o Senhor. Era o dízimo para o Senhor. Mas o dízimo era as primícias, porque primeiro é para Deus. Lá em Levíticos mostra o problema que era quando o povo de Israel invertia a ordem. E aí, na época de entregar as primícias, estava comendo do fruto. Aí, quer dizer, não tinha semente para a próxima plantação. Por quê? Porque na hora de entregar as primícias, estava comendo do fruto. Então, o texto diz que ele falou, primeiro faz para mim, depois você vai ficar tranquilo. E a Bíblia diz que aquela vasilha de azeite e aquela vasilha de farinha não tinha fundo. Você acredita? Ela virava o azeite corria e não acabava por 3 anos e meio. Quando começou a chover, aí a oliveira voltou a dar o fruto, o azeite começou a surgir, o trigo nasceu, a farinha veio, então acabou. Mas enquanto houve crise e uma profunda seca, não acabou o azeite, não acabou a farinha. Nem no palácio do rei tinha. Porque eu não vou ler o texto todo, mas a Bíblia diz, logo em seguida aqui, que Acabe chamou um servo e falou, vamos correr esse mundão aqui para ver se a gente acha grama para dar para os animais. Então assim, na casa da viúva, que não tinha o provedor, o marido que era o provedor, né? Não tinha o provedor, não tinha o trabalhador. A mulher naquela época não trabalhava, irmãos. A mulher não saía para labuta, não. Tem casos na Bíblia que a mulher se fingia de homem para poder trabalhar. Ela tinha que se fantasiar. Por quê? Porque senão ela era abusada no meio da colheita do trigo. A Bíblia fala que Ruth se fantasiou toda e foi andando de cócora sem ninguém perceber que era ela. Por quê? Porque os homens naquela época abusavam. Então a mulher não tinha como, mas ainda que ela não tinha um provedor, na botija dela não faltou azeite. Por quê? Porque não inverteu a ordem. Tremendo isso, não é tremendo? Isso aqui é tema para a gente pregar em outra ocasião, porque enquanto eu estava lendo o texto hoje de manhã, eu paralisei aqui. Mas esse, como eu disse, é um tema para outra mensagem que eu quero pregar. Aí o texto diz então que o profeta Elias ficou ali por todo o período de seca. Até que novamente a palavra do Senhor veio a ele. E está lá em 1 Reis 18. O que a palavra de Deus disse? Abre aí a sua Bíblia. 1 Reis 18, 1. Depois, tem versões bíblicas que diz depois de um longo tempo. Tem versões bíblicas que diz depois de 3 anos e meio. Eu estou lendo a NVI, que é a mais simples. Então diz depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. 3ª vez que a palavra veio. O que a palavra disse? Vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então, a primeira vez que a palavra veio era para quê? Vai lá e diz para Acabe, não vai chover. Amém, gente? Os irmãos estão comigo aqui?
Primeira vez. A segunda vez, vai para o Jordão, vai ter água no riacho e os corvos vão te alimentar. Ele obedeceu. Terceira vez, vai para Serepta, vai ter uma viúva que vai te alimentar. Ele obedeceu. Quarta vez, volta para Acabe. Vai lá e diz, vai chover. Qual era o recado que ele tinha que dar para Acabe, gente? Vai chover. Ele tinha que chegar lá do mesmo jeito que ele chegou na primeira vez, há 3 anos e meio atrás, que ele foi lá e falou, eis que o Deus perante cuja face eu estou, me mandou vir aqui dizer que 3 anos e meio não vai chover. Até mais. E seguiu. Agora ele tinha que fazer o quê? Eis que eu venho dar a notícia do Deus cuja face eu estou, que vai chover. Até mais. Só que a Bíblia diz que ele veio, deu o recado, mas ficou embriagado com o que estava acontecendo. Olha o que o texto diz lá. 1 Reis 18:1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Versículo 1. Vamos para o 17. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe, você é o perturbador de Israel. Você é o problema de Israel. Versículo 18. Não tenho perturbado Israel, disse Elias. Mas você e a sua família têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os conselhos dos Baalins. Versículo 19. Olha só. Agora, olha o que Elias fala. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Era só para ele falar o quê? Vai chover. O que ele fez? Eu vou dar uma palestra para vocês agora. Quem é problema aqui é você. Quem está se achando aqui, eu não sou problema não. Inclusive eu vou fazer uma reunião hoje no Monte Carmelo e você manda 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, vem você também, vem todo mundo. Versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se vocês servem a Deus, sigam a Deus. Se vocês servem a Baal, siga a Baal. Era para ele falar com o povo, gente? Era para ele falar com quem? Com Acabe. E era para ele falar o quê? Vai chover. Tchau. Mas ele falou, faz uma reunião, traz esse bando de sacerdotes, que eram sacerdotes israelitas que abandonou os caminhos do Senhor. Ele traz o povo, então, aqui, mais uma vez, ó, é o teatrinho, né? Os irmãos gostam, né? Profeta de Baal. Aqui, profeta de Azerá. E aqui está o povo. Ele vai para o povo e fala, até quando que vocês vão ficar assim? Adorando a Baal, adorando a Deus, decide a vida de vocês. A Bíblia fala que ninguém respondeu nada. Aí o texto fala aqui, que depois ele se dirigiu aos profetas. Versículo 23. E disse assim, ó o que ele diz. Tragam 2 novilhos. Escolha eles um. Cortem-no em pedaços e ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, topamos. Vamos para essa batalha. Era para ele fazer batalha, gente? Era para ele propor desafio? Era para ele fazer o quê? Vai chover, até mais, tchau. Vou voltar para a casa da viúva, que lá tem azeite e farinha, e eu estou bem, você resolve seu problema com Deus. Mas ele não, agora eu vou dar palestra aqui para o povo, eu vou arrumar uma briga. Vocês aí arrumam 2 novilhos, vocês preparam o novilho de vocês e eu vou preparar o meu. Vocês chamam o Deus de vocês, que é Baal, que é o Deus que consome criança, que eles sacrificavam as crianças. Então,
esse Deus vai vir consumir esse sacrifício. E eu vou ficar aguardando aqui. Aí a Bíblia conta, não vou ler o texto todo, que ele ficou ali aguardando. E o povo começou a fazer os rituais. Orgia sexual, todo procedimento que eles acreditavam que atraía a atenção do Deus dele, nada acontecia. Aí uma hora Elias começou. Eu acho que o Deus de vocês tirou folga, hein? Acho que o Deus de vocês está dormindo. Fala mais alto que ele não ouve. E começou a provocá-los. Nada aconteceu. Deu meio-dia, 12 horas que eles ficaram nesse procedimento e nada aconteceu. Aí a Bíblia fala assim, que Elias falou, agora chega, agora é a minha vez, agora é comigo. Versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fica conhecido que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que faz todas essas coisas por ordem tua. Respondeu-me o Senhor. Responde-me, ó Senhor. Responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é o Deus que faz, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão. Então quer dizer, os profetas, os sacerdotes dos deuses pagãos fizeram todo o ritual e não veio fogo. Amém? Elias se posiciona, ele inclusive dificulta, fala, joga água aí. Pode jogar água. Joga água, joga de novo 3 vezes. Ele mandou jogar canecas, baldes de água, para ficar mais difícil. Aí ele ora e pede para o Senhor responder. O Senhor responde e desce fogo sobre o novilho, sobre o sacrifício. Depois disso, olha o versículo 40. Então Elias ordenou-lhe, prendam os profetas de Baal. Era para ele prender profeta de Baal? Não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho e lá os matou. Era para ele matar alguém? Você vê que interessante. Deus falou para Elias fazer uma coisa só. Ele fez do jeito que ele achou melhor. Matou quem não era para matar, fez passar vergonha, arrumou uma encrenca, deu bronca no povo. Mas sabe o que eu acho interessante dessa história? Estou contando toda ela para você. Vamos pensar nos 4 personagens. Acabe era um bom rei? Era um bom rei? Jezabel era uma boa rainha? Os sacerdotes de Baal eram homens crentes? Sérios? Não. E Elias fez tudo direito? Não. Fez tudo errado. Depois disso aqui, sabe o que acontece? A Bíblia fala que ele matou os profetas, 450. Acabe vai correndo para o palácio e fala para Jezabel o que aconteceu. Jezabel fala assim, que eu receba todos os castigos dos deuses se amanhã, essa hora, ele não estiver morto. Aí sabe o que ele faz? Ele foge, entra numa caverna, com depressão, e a única coisa que ele ora é assim, me mata. Me mata, Deus, eu não mereço isso. Fiz tudo o que era para fazer. Olha o que está acontecendo. Fugiu com medo de uma mulher. Um homem que obedecia a Deus e fazia tudo, acabou se perdendo no coração. Mas por que eu estou pintando todo esse quadro para você? Tudo isso que eu falei é só para te falar uma coisa. Acabe merecia ser queimado. Porque era um mau rei. Ele conduziu o povo para adorar Baal. Ele falou para o povo, não sacrifica mais para Deus. Agora tenha relação íntima com quem você quiser. E isso é adoração para o novo Deus que nós temos. Não é que ele fez isso. Ele conduziu uma nação inteira a fazer isso. Você acha que Acabe merecia ser queimado, sim ou não? Merecia. Jezabel. Jezabel é uma mulher má. Doente. Uma mulher que se fingia ser o rei. Que mandava matar. Pra você ter ideia, Jezabel morreu caindo da janela e os cães vieram e devoraram ela. Mulher má.
Merecia ser queimada, sim ou não? Merecia. E o que dizer dos sacerdotes de Baal? Que eram homens que na ocasião eram como pastores, que dava direção para o povo. Os sacerdotes era quem acessava o Senhor representando o povo. E eles fizeram o quê? Abandonaram os caminhos do Senhor e agora eles se mutilavam, achando que estava adorando a um novo Deus. Merecia o fogo ou não merecia? Merecia. E Elias, que Deus deu uma ordem, ele foi lá, fez tudo ao contrário, se empolgou, arrumou briga, deu bronca em quem não era para dar, arrumou uma confusão, matou 450 homens, depois de um sacrifício que não era para ter acontecido. Você vê, não tem ninguém santo nessa história. Tem alguém santo nessa história? Por que nenhum deles foi queimado? Porque tinha um cordeiro, tinha um sacrifício, tinha um novilho. Quando tem um novilho, quando tem um sacrifício, a ira de Deus é aplacada no sacrifício, não vem sobre a pessoa. Ainda que a pessoa é um Acabe, é uma Jezabel. Mas a partir do momento que ela entende que tem um cordeiro morto, a ira do Senhor é aplacada no cordeiro, não vem mais na cabeça de ninguém, vem sobre o cordeiro. Você sabe, essa música, eu amo essa música, Era Eu. Acho ela muito bonita. Eu acho ela bonita e a letra dela. A letra diz assim que estou preso em erros que cometi. Quantas vezes, quantas pessoas não está presa em erros que cometeu? E presa emocionalmente, psicologicamente, com doenças psicossomáticas, presa internamente, porque lá no passado, porque a semana passada, porque fez coisas que sabe que o Senhor condena, está preso. Você sabe, quando você entende que tem um cordeiro morto, você sabe que a ira de Deus é aplacada no cordeiro, não é mais aplacada em você, ainda que você seja um pecador. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer para você é que o seu problema foi resolvido. Quando? Quando você põe fé que tem um cordeiro morto. Por que o fogo não veio sobre ninguém? Veio sobre o cordeiro? Porque tinha cordeiro. Você quer ver? Velho Testamento. A Bíblia fala que foi estabelecido os juízes. Então tinha juízes. Muitos juízes. Sansão foi um juiz. Gideão foi um juiz. O que era o juiz? O povo servia a Deus. Agora eles estavam em Canaã, na terra prometida. Josué levou eles para Canaã. Agora eles entraram em Canaã. Em Canaã tem outros povos. Só que a ordem era o quê? Os judeus destroem os outros povos e assumem a terra. Só que ocasionalmente, o que eles faziam? Chegava na terra, via que a terra era grande e falava o quê para quem morava lá? Vamos morar juntos. Aí, esse povo que habitava a terra já tinha outros deuses. O povo de Israel abandonava Yahvé e começava a adorar esses outros deuses. Quando eles faziam isso, cessava o quê? O sacrifício. Por que cessava o sacrifício? Porque agora eles servem a deuses que não necessitam de sacrifício. Não tem morte de derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então agora eles servem a outros deuses. Eles deixam de sacrificar. Quando eles deixam de sacrificar, o juízo de Deus cai na cabeça de quem? Dos judeus. Aí eles se tornavam escravos da Babilônia. Aí vinha um juiz. O juiz pregava: vocês estão errados, faz 5 anos que vocês abandonaram os caminhos do Senhor. Aí os judeus iam lá e pediam perdão. Senhor, nos perdoe, nós estamos errados, nós estamos sacrificando. Sacrificava o animal, o Senhor
fazia vista do pecado deles, eles voltavam para onde não deveriam ter saído, continuava sacrificando, e o Senhor fazia com que eles fossem livrados da Babilônia, com Nabucodonosor, fossem livrados da Síria, com Xerxes, toda vez que eles voltavam a sacrificar. Aí eles estavam ali bem. Daqui a pouco eles se contaminavam e começavam a adorar outros ídolos. E deixava de sacrificar. Quando eles deixavam de sacrificar, a ira de Deus caía na cabeça de quem? Deles. Por quê? Porque agora eles não sacrificam mais. Aí vinha um juiz, pregava a mesma coisa. Faz 10 anos que vocês se viraram contra o Senhor, vocês precisam pedir perdão, se arrepender, voltar atrás dos seus maus caminhos. Não é essa a vida que o Senhor tem. Pregava para eles. Aí eles iam lá, sacrificavam e voltavam para... Aí a ira do Senhor não chegava neles. Por quê? Porque tinha sacrifício. Isso é assim no Velho Testamento inteiro. Pode ler. É o tempo inteiro assim. Mas toda vez que tem sacrifício, eles não recebiam juízo de Deus. Você vê que interessante. O fogo não cai na cabeça de ninguém. Cai sobre o sacrifício. Deixa eu te mostrar uma coisa importante aqui. Põe para mim aí. 1 Reis 18, 32. Vou ler do 30. 1 Reis 30. 1 Reis 18, 30. É o momento que Elias prepara o sacrifício, depois dos sacerdotes de Baal não ter êxito com o fogo que eles invocaram por intermédio de Baal. Ele fala, agora para que é a minha vez. Aí olha o que ele diz no 30. Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo, descendente de Jacó. Versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Versículo 33. Depois arrumou a lenha e cortou o novilho em pedaços. Você sabe por que ele cortou o novilho em pedaços? Eu parei aqui quando eu estava lendo. Porque assim, ele ia orar para que o fogo viesse sobre o animal que estava ali. Não é isso? Do mesmo jeito que os sacerdotes de Baal. Mas a Bíblia diz que ele picou o animal. Qual a diferença que tem? O fogo vinha, a Bíblia diz que o fogo cozinhou até as pedras. Você acha que o fogo não podia queimar o animal se ele tivesse inteiro? Por que ele picou o pedaço? Por que ele picou o pedaço? Lá em Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 7, fala sobre os 5 tipos de oferta que todo hebreu tinha que ofertar. Quais eram os 5 tipos de oferta? Está lá na Bíblia, depois você lê. Um tipo de oferta, oferta de manjares. Era uma oferta de comunhão. Não tinha sangue, era manjar, era comida. Acho que abriu essa porta, não abriu? Oh, cheirei cantar lá, mas... O anjo. Já entrou, pode fechar que ele está aqui dentro. Tinha oferta de manjares. É um tipo de oferta. A oferta de manjares é uma oferta de comunhão. Tinha o segundo tipo de oferta. É a oferta pacífica. A oferta pacífica é uma oferta com derramamento de sangue, mas em gratidão. É uma oferta voluntária. Eu estou grato ao Senhor. Era o segundo tipo de oferta. Tinha o terceiro tipo de oferta. Oferta pelo pecado. Qual é a oferta pelo pecado? São pecados voluntários. Então, alguém que combinou, eu sou casado, você é casado, vamos se encontrar atrás do muro lá e a gente vai ficar junto. Combinou, é um pecado voluntário. É o terceiro tipo de oferta. O quarto tipo de oferta é a oferta pela culpa. Oferta pela culpa é a oferta por um pecado involuntário. Sabe pecado? Quando você viu, você fez. Mas imediatamente você fala, puxa, o que eu fiz? Oferta pela culpa. Esses 4 tipos de oferta, oferta de manjares,
oferta pacífica, oferta de pecado e oferta pela culpa, são um tipo de sacrifício. Mas tinha o quinto tipo de sacrifício, que se chama holocausto. O holocausto era a única oferta que o animal era queimado por inteiro. Só que antes dele ser queimado, ele tinha que ser picado. Não podia queimar o animal, pegar o novilho e pôr ele lá inteiro só morto. Tinha que cortar em pequenos pedaços, lavar as patas, lavar as partes internas, colocar ele ali, a cabeça em cima, o sangue em volta e o fogo vinha e consumia aquele sacrifício que era o holocausto. Vamos voltar lá. Manjares, oferta de comunhão. Pacífica, oferta voluntária. Oferta pelo pecado, pecados que eu cometi. Oferta pela culpa, oferta pecado que eu cometi involuntariamente. E o holocausto? O holocausto era oferecido para uma mudança de natureza. Era oferto pela natureza. Então é alguém que se converteu e agora não é que ele tem que... Se ele sacrificar pelo pecado, ele vai ter que sacrificar muitos animais. Se ele sacrificar pela culpa, é muitos animais. Então faz um sacrifício que é o sacrifício pela natureza pecaminosa. Era o único sacrifício que o animal tinha que ser picado. Você vê que interessante. Quando Elias vai sacrificar, o que ele faz com o animal? Pica. Por quê? Porque é o holocausto. É oferta pela natureza. Você sabe, quando Cristo morreu na cruz, ele não foi um sacrifício nem de manjar, nem de comunhão, nem pelo pecado e nem pela culpa. Ele é um sacrifício para alterar a natureza. Portanto, quando Elias sacrifica o holocausto ali, aquele holocausto já trazia perdão até mesmo para os profetas de Baal. Por isso que Deus não falou para matar, não era para matar ninguém. Era só para dizer, vai chover. Ó, veja bem, a chuva parou por causa da conduta de Elias. A chuva parou por causa da conduta de Acabe, o rei mau. Tudo bem, gente? A chuva foi cessar, não vai chover 3 anos e meio, por causa da conduta de quem? De Acabe. 3 anos e meio depois, a conduta de Acabe tinha alterado? Era a mesma. Por que veio a chuva? Por que Deus falou? Vai lá e fala que vai chover. Se a conduta do rei não tinha alterado. Por quê? Só para mostrar a bondade de Deus. Porque o homem continuava mal, mas Deus olhou e falou, eu vou mandar chuva porque tem viúva morrendo, tem criança morrendo, tem animal morrendo, eu vou mandar chuva. Sabe por quê? Porque Deus toca o pecador com a sua bondade, não com o seu juízo. Quem que traz o juízo? Elias, o homem. Deus não trouxe juízo, Deus trouxe holocausto. Então, ainda que Acabe estava mal, Jezabel estava mal, os sacerdotes, 850 homens de Deus que se dobraram diante de deuses absurdamente maus, o Senhor fala o quê? Vai lá e fala que vai chover. Olha que coisa, por quê? Porque o Senhor toca o pecador não é com o juízo, o Senhor toca o pecador com a sua bondade. Mas aí vem Elias e faz o quê? É muita bondade, vamos matar um grupo de gente aí. Eu estou servindo a Deus há tanto tempo, estou pagando um preço danado, comendo comida vindo de boca de corvo. Esse povo aqui está tudo fazendo errado e vai vir chuva para eles numa boa? Não, senhor. Tanto que até agora ele falou algum momento que vai chover? No texto que nós lemos? Era para ele dizer que vai chover, ele nem falou. Ele falou, vai vir juízo, vamos matar um povo, dá bronca em todo mundo, sai falando, põe a mão na consciência, é o que ele fala para o povo. Põe a mão na consciência e decide o que vocês querem. Deus mandou ele fazer isso? Não. Deus mandou o quê? Vai lá e fala que vai chover. E o povo ia ver a bondade de Deus, porque o pecador não é alterado pelo juízo, o pecador é alterado pela bondade. Quem leva juízo é o crente velho. Elias é o crente velho.
Elias chega lá e fala, então você voltou para trás dos caminhos do Senhor? Eita, vamos ter que fazer uma libertação forte aí, hein? Chama a Neuza e Tioca, chama o grupo de caça-fantasma, chama todo mundo, vamos fazer uma libertação monstruosa aqui, que tem gente arrotando aí, é demônio saindo. Sabia que tem isso? O pessoal fala, é porque tem que sair demônio, tem que sair demônio. Que isso é? O coração mau não é aplacado com mais maldade, o coração mau é aplacado com bondade. Quem é a bondade? Deus. Polo negativo e polo positivo. Lembra que eu já falei para você? O polo negativo atrai o polo positivo. Aí Elias é polo positivo na cabeça dele. Aí o que acontece? Deus é polo positivo. Polo positivo com polo positivo atrai. Aí o que aconteceu? Logo depois disso, entrou numa depressão profunda e desejou a morte. Por quê? Porque em algum momento ele falou, sobrou só eu aqui. Ele disse para os sacerdotes, o povo e o sacerdote que estava lá, que se dobraram diante de Baal, ele fala assim, vocês se dobraram diante de Baal, mas sobrou só eu. Só que a Bíblia diz que tinha um homem que trabalhava dentro do palácio de Acabe, que ele escondeu 100 sacerdotes que não se dobraram diante de Baal. E esse homem sozinho levava pão e água do palácio de Acabe dentro de cavernas para 100 homens que não se dobraram diante do profeta. Só que Elias diz o quê? Sobrou só eu. Quer dizer, eu sou polo positivo. Aí o que aconteceu? Ficou sozinho, porque Deus é polo positivo. Polo positivo com polo positivo se distancia. Aí ele ficou sozinho. Você vê que coisa? Eu nem sei mais o que te dizer. Porque isso aqui mostra exatamente o que Jesus fez na cruz. Toda a ira que deveria cair sobre mim e sobre você, recaiu sobre quem? O holocausto, que é Cristo. Que foi picado. A Bíblia diz que ele foi moído. O que mais que a Bíblia diz? Transpassado pelas nossas pisaduras. O pecado que nos traz a paz está... É isso? Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Jesus virou? O holocausto. Não é oferta de manjares, não é oferta de comunhão pacífica, não é oferta pelo pecado, não é oferta pela culpa, é um sacrifício pela natureza. É um sacrifício que muda a natureza. Você sabe, quando o animal é picado, antes dele ser picado, tem que arrancar o couro. Nas outras ofertas, o couro podia ser usado para outras coisas. Então arrancou o couro, mas o couro não é sacrifício. Então usa para tapete, usa para fazer blusa. Mas nesse sacrifício, o couro, a pele tinha que ser queimada. Mas antes tinha que ser removida. Agora o animal picado sem a pele. Sabe o que acontece na oferta de holocausto? Aquilo que estava por dentro vem para fora. E aquilo que estava para fora vem para dentro. Quer dizer, há uma mutação na natureza. O velho homem é queimado. Agora só dá para ver o que está por dentro. É o que eu e você somos, seres espirituais. Agora eu já não vivo para mim mesmo, eu vivo para Cristo. Aquele velho homem, aquela velha pele, aquela velha cobertura, aquele velho cheiro de cigarro, aqueles velhos hábitos, aquelas velhas pensamentos, foi queimado. E agora? Agora eu fui invertido. E aquilo que está dentro é o que eu sou. Isso é o holocausto. Mudança de natureza. Aí, a Bíblia fala que, para encerrar, só para concluir a história, Elias vai para a caverna. Fica lá na caverna desejando a sua própria morte, com medo de Jezabel. Porque ele fez o que não devia ter feito. Aí Deus vai lá falar com ele. E a Bíblia diz que ele olha e vê um terremoto. E ele fala, é Deus. Mas Deus não estava no terremoto. Aí ele vê
um forte vendaval. Ele fala, é Deus. Mas Deus não estava no forte vendaval. Aí a Bíblia diz que vem um cicio suave. Eu nem sei o que é cicio suave, mas só de ouvir dá vontade de dormir. Cicio suave. Aí ele falou, isso não é Deus. E Deus estava ali. Por quê? Porque na cabeça de Elias a coisa é bruta. É para acabar. É destruição. Isso é Deus. Raio, trovão. Mas quando é um abraço, não é Deus. Aí Deus falou para ele assim, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim, sobrou só eu. A mulher quer me matar. Eu prefiro morrer. Deus falou assim, não chegou a hora ainda. Come esse pão e bebe essa água. E na força desse pão e dessa água você vai caminhar 40 dias. Vai entrar na cidade e lá na cidade você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir o novo rei de Israel, que vai estar no lugar de Acabe. Você vai ungir o novo rei da Síria. E você vai ungir o novo Elias, que vai ser Eliseu. Ele vai estar no seu lugar. Aí a Bíblia diz que ele, 40 dias caminhando, chega lá, ele unge o novo rei, ele unge o novo inimigo. Você vê, Deus define quem vai ser o próximo inimigo. Por quê? Porque o rei da Síria era inimigo do povo de Israel. Domingo passado eu preguei sobre isso. E o Senhor fala o que para Elias? Vai lá e unge o novo rei de Israel e unge o novo rei da Síria. Você vê, quem levantou o inimigo de Israel? O próprio Deus. Portanto, os seus inimigos não é levantado por Satanás. Os seus inimigos é levantado pelo próprio Deus para te treinar. O Senhor fala assim, vai lá e unge Jeú. E Jeú vai ser o rei, agora eu não lembro se é Jeú. Mas enfim, unge o novo rei sobre a Síria. Mas o rei da Síria era inimigo do povo de Deus. Mas o Senhor falou, é ele. Por quê? Porque não existe inimigo que se opõe a Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Portanto, o seu problema não é investida de Satanás. O seu problema é investida de Deus para o seu crescimento. E ele está usando possivelmente Satanás para isso. Amém, irmãos? O que eu quero que você entenda hoje? Nossa, 15 para meio-dia. Vem o povo da ceia, por favor. Os 2 irmãos com a ceia aqui e os irmãos no corredor. Eu quero que você saiba que Cristo é o sacrifício. Eu vou ler Romanos 6 aqui. Romanos 6, para a gente acabar. Romanos 6, diz assim, ó. Pois, versículo 5. Vou acabar lendo esse texto. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que nosso pecador fosse morto. E assim, não sejamos mais escravos do pecado. Então você vê o que Paulo está dizendo? Pois sabemos que a velha natureza pecadora já foi morta. O que é isso? Holocausto. A sua velha natureza já foi morta com Cristo. O fogo não vem mais sobre a sua cabeça. O fogo não vem mais sobre você que tem sacrifício. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.